Hey galera, mais um vídeo, aqui quem fala com vocês é o Wiz e pessoal, nesse vídeo vamos falar quem é o personagem mais inteligente da obra de Naruto. Eu analisei a maioria dos personagens considerados inteligentes e tirei uma conclusão de qual é mais inteligente, pessoal. Então vem comigo, vem entender esse vídeo para ver qual é o personagem considerado o mais inteligente da obra. Então, sem enrolação, vamos para o que interessa, que é o vídeo. Solta a vinheta, Harry! Bom, na obra de Naruto existem vários personagens que são considerados muito inteligentes pelos fãs da obra, como Tobirama, Shikamaru, Shikako, Orochimaru, nosso queridinho Kakashi e muitos outros. E há um questionamento dentro dos fãs da obra de qual desses é mais inteligente, só que tem um porém, pessoal. Cada um desses personagens tem um tipo de inteligência e ninguém nunca presta atenção nisso. E nesse vídeo a gente vai analisar os tipos de inteligência desses personagens mais aclamados e a partir disso vamos tirar qual é o mais inteligente, o considerado que passaria a perna em todos os outros, beleza? Beleza! Por exemplo, a gente tem dois personagens que é Tobirama e Orochimaru. É nóis! E a inteligência desses caras é voltada para a criação de jutsus. São muito bons em criação de jutsus e criaram os dos jutsus mais poderosos da obra. Esses dois foram responsáveis por criar jutsus muito poderosos, principalmente Tobirama. E um exemplo disso é o Edo Tensei, que é uma das técnicas mais poderosas e mais avassaladoras de toda a obra. Já outro tipo de inteligência na obra de Naruto vem de Shikamaru e Shikako. Esses que têm sua inteligência voltada para a estratégia, ou seja, eles são ótimos criadores de planos, onde eles sabem criar ataques combinados e também formas de defesa com base no inimigo deles e também com base na equipe que eles estão trabalhando. Já outro tipo de inteligência é a inteligência de Kakashi, que é voltada para o improviso e também para a liderança, onde Kakashi é muito bom em fazer os outros cumprir as suas ordens, cumprir o plano pré-estabelecido, por exemplo, por Shikamaru, onde Kakashi vai fazer com que as pessoas cumpram aquele plano. Ele é um bom líder e também é muito inteligente na questão do improviso. Muito obrigado! Outro tipo de inteligência é a inteligência de Jiraiya. Sim, apesar de bobo, Jiraiya é muito inteligente, principalmente na questão de espionagem, onde ele tem várias formas de entrar numa vila sem ser visto, sabe perseguir um alvo sem ser visto, tem técnicas de camuflagem muito boas e também tem técnicas muito boas de interrogatório. Ele sabe interrogar uma pessoa, tirar o que ele precisa dela com muita facilidade. Tá me tirando? Mas eu posso dizer com toda certeza que nenhum desses caras, por mais zica do pântano que sejam, não fizeram nem a metade do que o nosso querido Zetsu Negro fez. Oi, meu chapa. Pois, manos, o Zetsu tem uma das maiores inteligências na questão de manipulação de toda a obra, sendo que ele foi um dos maiores vilões da obra sem ter quase poder algum. O bicho é muito zica. Tudo que ele fez foi na base da inteligência. O bicho é muito inteligente, pode ter certeza disso e eu vou provar aqui agora pra vocês. Bom, começando pelo fato de que durante toda a história da obra, o Zetsu manipulou e influenciou inúmeras pessoas dentro da obra, inúmeras pessoas mesmo, onde nessa lista estão simplesmente Indra, Madara, Obito, Nagato, Kabuto e muitos outros. Esses são só os que mais chamaram atenção. Ou seja, o cara influenciou toda a geração de Indra. Todos os descendentes de Indra foram influenciados por Zetsu. E só isso já mostra que o cara é extremamente astuto e muito manipulador. Ele é um dos mais manipuladores e astutos e inteligentes da obra de Naruto, pode ter certeza. Pois pensa comigo, irmãos, ele manipulou pessoas muito poderosas, pessoas inteligentes e poderosas foram manipuladas pelo Zetsu Negro. Isso quer dizer que ele era muito mais inteligente do que pessoas inteligentes, porque esses caras eram inteligentes, e também muito mais manipulador que todos eles. Lembrando que foi ele que fez a rivalidade entre o Senju e o Uchiha nascer, que ela fosse uma rivalidade que durou tantos anos assim, foi culpa do Zetsu. Ou seja, um dos dois clãs considerados mais fortes foram manipulados pelo Zetsu Negro, onde ele manipulou toda essa gente, os dois clãs Senju e Uchiha, para que nos Uchihas despertasse o Rinnegan. E para que isso acontecesse, ele teve que manipular inúmeros fatos na obra, inúmeros fatores e coisas que aconteceram durante a obra foram influência de Zetsu. Ele influenciou coisas na história, acontecimentos, guerras, desastres, muitas coisas foram influenciadas pelo Zetsu Negro para que ele pudesse ter o Rinnegan em alguém, para que algum Uchiha pudesse despertar o Rinnegan. Tanto que foi ele que reescreveu a tabuleta de Hagoromo para que ela pudesse ter o que ele queria na tabuleta, para que um Uchiha abobado fosse lá e lesse, e com isso acreditasse no que estava escrito lá, e assim despertasse o Rinnegan, e nesse caso foi Madara. Madara leu, acreditou no que estava escrito na tabuleta, que foi mudada pelo Zetsu Negro, e assim ele conseguiu despertar o Rinnegan com muito esforço de Madara, mas com a influência do Zetsu Negro, onde Madara se tornaria um dos maiores peões do Zetsu Negro, um dos caras que fez tudo o que ele queria que fizesse. O cara que deu certo foi Madara. E se a gente parar pra pensar, o objetivo de vida de Madara, um dos maiores vilões
vilões da obra de Naruto também, nada mais era que uma influência do Zetsu Negro. O Zetsu Negro que fez com que Madara quisesse querer aquilo. O maior objetivo de vida de Madara foi influenciado pelo Zetsu Negro. E qual era esse objetivo? Executar o plano Olho da Lua. Outra coisa que o Zetsu Negro fez foi influenciar Madara, fazendo com que ele acreditasse que ele, Zetsu Negro, nada mais era que a manifestação da vontade de Madara. Então ele jurou lealdade a Madara, dizendo que ele era a manifestação da sua vontade, da sua força de vontade e tudo mais. E Madara acreditou nisso, caiu bobinho nisso. Tava ruim. Agora parece que piorou. Fora isso, vocês têm que lembrar que foi o Zetsu Negro que influenciou a Akatsuki a ter o objetivo de pegar as Biju. Quem deu o objetivo da Akatsuki foi o Zetsu Negro. A Akatsuki tinha outro objetivo e a partir do momento que o Zetsu Negro começou a trabalhar com ela, ele influenciou a Akatsuki, né? Influenciou o Obito, que influenciou a Akatsuki a capturar as Biju, achando que era uma coisa muito boa e tal, mas nada mais era que um plano dele para reunir o chakra das Biju novamente. Então pensa assim, ó, todos os personagens da Akatsuki, muito poderosos, muito zica do pântano, todos eles não chegam perto do Zetsu Negro, foram influenciados pelo Zetsu Negro. O Zetsu Negro manipulou todos eles. E por causa dessa manipulação na Akatsuki, muitos acontecimentos foram culpa do Zetsu Negro. Muitas vidas que foram perdidas foram culpa do Zetsu. Muitas vilas que foram destruídas foi culpa do Zetsu. Então, pessoal, o Zetsu Negro influenciou a obra inteira. O cara é muito inteligente sim, manipulou pessoas muito inteligentes. Então é fato do que o bicho é zica do pântano mesmo. Se tem um termo zica do pântano, é ele. Ele é o zica do pântano da obra de Naruto. Muito obrigado. Outra coisa que também não pode ser esquecida, que também foi culpa do Zetsu Negro, foi Madara ser trazido pelo Edo Tensei. Sim, foi o Zetsu Negro que fez Kabuto encontrar os restos mortais de Madara. E assim ele influenciou o Kabuto a usar isso a favor dele como barganha contra o Obito para que o Obito colaborasse com a guerra. E tudo isso nada mais era que um plano do Zetsu para que Madara fosse ressuscitado o mais rápido possível, para que assim a sua mãe Kaguya fosse ressuscitada o mais rápido possível também. Onde o próprio Zetsu falou que a Quarta Guerra Mundial Ninja estava de acordo com seus planos. Estava tudo correndo nos seus mínimos detalhes, conforme o Zetsu Negro tinha planejado. E manos, fora o baita manipulador que o Zetsu é, posso dizer com toda certeza que ele é um dos caras que mais sabe sobre os acontecimentos da obra de Naruto, sobre os segredos de tudo que acontece na obra. Esses segredos ninjas no geral, ele sabe tudo, pois o cara tem mais de 1000 anos. Ele nasceu quando Kaguya foi presa, e nisso se passou 1000 anos, e nesses 1000 anos ele tá direto trabalhando incessantemente para que a sua mãe fosse ressuscitada. Então ele trabalhou por 1000 anos sabendo de tudo que acontecia, e muitos dos segredos eram culpa dele. Muitas das coisas que aconteceram foram ele que manipulou para acontecer aquilo. Então posso dizer com toda certeza, todos os segredos, tudo o que é mais obscuro na obra, o Zetsu Negro conhecia com toda certeza. Então é certo, ele é um dos que mais sabe sobre a história da obra, é um dos que mais sabe sobre as coisas obscuras da obra. Então o bicho é um dos mais inteligentes sim. Eu afirmo isso. Porque eu repito aqui, a maioria dos acontecimentos da história do mundo ninja tem uma mãozinha do Zetsu Negro, onde ele fez tudo isso para poder ressuscitar sua mãe, para poder trazer Kaguya de volta à vida. Então ele não tinha limites, o único objetivo de vida dele era trazer sua mãe de volta, e ele fez tudo isso e conseguiu trazer sua mãe de volta, só que ela foi perdeu depois, a culpa é dela, mas o objetivo dele, ele conseguiu cumprir. O objetivo de vida dele era trazer sua mãe de volta, e ele conseguiu trazer a mãe dele de volta. Então ele é um dos mais inteligentes, pois ninguém na obra fez o que ele fez, ninguém manipulou tantas pessoas, e ninguém conseguiu vencer dessa maneira e cumprir seu objetivo igual a ele fez na obra. Mas evidentemente, pessoal, essa é minha visão sobre o Zetsu Negro, estudando o que o personagem fez na obra. Mas digam a opinião de vocês. Vocês concordam comigo? Zetsu Negro é um dos personagens mais inteligentes da obra? Deixem nos comentários aqui. E pessoal, no card, canto direito superior da tela, tem uns vídeos relacionados com esse daqui. Era dos estados combatentes, que era pré-vilas, antes das vilas serem criadas, a história do clã Uchiha, a história do clã Kaguya, o clã lá de Kimimaro e tal, clã muito antigo, que tem relação de alguma forma com Kaguya. Tem algumas teorias sobre isso. O vídeo que eu fiz sobre o clã Uzumaki, onde eu conto tudo sobre o clã Uzumaki. O vídeo que eu fiz sobre o clã Inuzuka. Tem muitos vídeos aqui no canal, então vai no card, canto direito superior da tela, assiste, que eu sei que vai se divertir bastante. E pessoal, eu tenho um conselho para vocês, que é sobre um curso de desenho muito interessante, onde você vai aprender a desenhar sem frescura, passo a passo, pessoal. Eu recomendo, como eu sempre falo para vocês, porque um curso de desenho online é a melhor forma hoje em dia de se aprender, pois você não vai precisar ir até o curso, vai ficar em casa e estudar a hora que você quiser. Então, pessoal, vai no primeiro link aqui da descrição e assiste ao vídeo explicando sobre como funciona esse curso, que é muito interessante, pessoal. Vai lá e clica e apoia o canal. Então, pessoal, fique com Deus e tenha uma boa semana. Feito gurizada, feito meus amigos, feito Harris.
Oi, meu chapa.